Hoje eu vou te contar a diferença de social media comum e a social media de infoprodutores. Tem sido cada vez mais comum falar sobre social media para infoprodutores e a maioria das social medias acabam achando que é comum. Então tá tudo bem eu pegar um cliente que vende um serviço e pegar um cliente que vende um infoproduto. É a mesma coisa. Só que na verdade não é. Antes de começar a falar sobre isso, só para te contextualizar uma coisa, eu preciso que a gente esteja no mesmo nível aqui ao longo desse vídeo. Então, primeiro, eu preciso que você entenda o que são infoprodutores, né? O que é um infoproduto? Infoproduto são produtos vendidos online. Então, não precisa ser só curso, tá? Pode ser mentoria, pode ser consultoria, pode ser curso online. Todo produto digital que tem como objetivo fornecer informação é considerado um infoproduto. E por que existe uma diferença muito clara entre a produção de conteúdo, por exemplo, para uma clínica de dermatologia e uma pessoa que vende um curso para médicos? Porque a gente vai trabalhar com métodos de vendas diferentes. E é aqui que está o ponto da social media de infoprodutor. A social media comum, geralmente, como ela trabalha? Com uma base universal de como tudo funciona. Então você tem uma base muito específica de que, esse cliente aqui eu preciso que ele tenha mais pacientes, eu preciso que ele venda mais o serviço dele. Existe uma lógica mais fácil para você fazer isso para todos os seus clientes. Você tem um caminho muito claro para fazer isso para todos eles. Com infoprodutores, a conversa já não é a mesma. Com infoprodutores, você geralmente tem várias estratégias de venda para poder seguir. Então, cada pessoa segue uma estratégia de venda daquele produto. Cada pessoa utiliza uma forma de venda diferente. Então, uma pessoa vai vender no perpétuo, a outra vai fazer lançamento, a outra vai estar fazendo webinário perpétuo. Cada pessoa usa uma estratégia de venda diferente para fazer um infoproduto. E é aqui que entra o seu diferencial. Se você é uma social media que domina as estratégias de venda de lançamento de infoproduto, tem muito cliente para você atender, porque a maioria das pessoas não conseguem dominar tantas estratégias assim. E é difícil você produzir conteúdo para estratégias diferentes. Como que eu sei disso, né? Antes de ser social media, eu fui coprodutora. O que é uma coprodutora? Coprodutora é uma pessoa que faz o lançamento de infoproduto de outras pessoas. Então eu fui coprodutora por muito tempo, lancei diversos experts e no meio do caminho eu migrei para o social media e decidi ser apenas social media. Só que a base que eu adquiri quando eu me tornei coprodutora me tornou capaz de atender clientes que vendem infoprodutos. Então eu não preciso fazer o lançamento daquela pessoa, eu só faço a parte estratégica do conteúdo dela para que ela venda aquele produto. Independente de qual é a estratégia dessa pessoa, existe uma base de infoproduto que não muda, pelo menos até o presente momento, ela não muda, porque é baseado em comportamento de consumo, é baseado em princípios básicos. Então, se você pega essa base e aplica em qualquer estratégia, você consegue atender qualquer cliente que venda infoproduto. Então, basicamente, o que uma social media de infoproduto precisa saber? Estratégia de lançamento de uma forma geral. Então, ela precisa entender todo o processo de lançamento, ela precisa entender sobre captação, sobre venda, sobre alguma parte ali de análise de dados, porque lançamento depende muito disso. Então, tem alguns conhecimentos que o infoprodutor te demanda que um cliente que vende serviço não te demanda. E qual que é o ponto aqui, né? Eu vejo às vezes as pessoas falando que você tem que atender infoprodutor porque você pode cobrar mais, você tem que atender infoprodutor porque é melhor. A real é que eu não vejo como é melhor ou é pior. É aquilo que você está disposta e aquilo que você gosta de oferecer. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com infoprodutores, mas eu também gosto de trabalhar com pessoas que vendem outras coisas, que vendem serviço, que vendem produto. Eu gosto de atender essas pessoas e eu gosto de atender infoprodutores. E eu já tenho conhecimento de infoprodutos que me dá uma base muito boa para atender infoprodutores sem ficar louca com isso. Então, quando você for definir se você quer atender infoprodutores ou se você quer se tornar uma social media que atende só infoprodutores ou não, é importante que você considere essas questões de gosto, de quanto tempo você precisa para poder aprender aquela nova habilidade, como que você vai aprender isso. Então é importante que você tenha fontes confiáveis para aprender sobre essas coisas, para aprender sobre infoproduto. Porque, por exemplo, não adianta você ir comprar um curso de lançamento de uma pessoa que ensina lançamento, porque depois um cliente vai te contratar com uma estratégia completamente diferente daquela que você sabe. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai criar conteúdo para ele? Você precisa aprender a base da venda de um infoproduto para que você consiga atender qualquer cliente, independente da estratégia que ele utiliza. Um ponto relevante sobre atender infoprodutores, e é o que a maioria das pessoas fala, é que cada vez mais as pessoas estão vendendo online, né? Cada vez mais as pessoas estão migrando para esse formato
formato de produto. E aí isso se torna uma vantagem pensando na quantidade de clientes que você pode atender. Então, para definir se você vai ser uma social media que vai atender qualquer tipo de cliente ou se você vai atender infoprodutores, você precisa avaliar essas questões. Eu não recomendo que você tente migrar de uma vez, tá? Vai migrando aos poucos se o seu objetivo é se tornar uma social media de infoprodutores, por exemplo. Se capacite, teste, pegue seu primeiro cliente nessa área, vê se você vai gostar. Porque uma coisa que as pessoas falam da parte glamourosa de trabalhar com produtores, mas uma parte que eles não contam é do quanto o lançamento é um processo que ele demanda muito mais tempo, ele demanda muito mais energia, ele demanda muito mais criatividade do que se atender um cliente normal, tá? Então, é importante considerar essas coisas na hora de você decidir se você vai atender um cliente infoprodutor ou não e se você quer se tornar uma social media de infoprodutores ou não. Financeiramente, vale a pena? Aqui eu tenho duas observações importantes. A primeira observação é: os clientes que são infoprodutores, eles têm uma vantagem perante os outros clientes normais, que é, ele já tem uma consciência melhor da importância da produção de conteúdo. Então, eles valorizam muito mais a produção de conteúdo se eles realmente veem valor no seu trabalho. Então, se você consegue demonstrar que você é uma boa social media, eles vão ver valor no seu trabalho e vão te pagar bem por isso. Ao contrário de um cliente comum, que ainda tem uma certa dificuldade de ver a importância da produção de conteúdo, de ver isso como algo relevante, e aí você tem que ficar tentando convencer a pessoa que aquilo é importante. O infoprodutor nem sempre você precisa desse processo, mas considerando que é um infoprodutor que já tem uma certa experiência, né? Os iniciantes ainda não têm tanto essa consciência. Então, sobre valer a pena ou não, vale nesse sentido, né? Financeiramente, eles têm mais essa consciência. Mas sobre, eu posso cobrar mais de infoprodutor, eu posso cobrar mais de outras pessoas. Não tem uma regra, porque depende muito de como vai ser seu formato de trabalho, da sua experiência, do seu tempo de atuação, do tipo de estratégia que a pessoa utiliza, do tipo de resultado que ela está buscando. Então, tem uma variação muito grande. Não quer dizer necessariamente que é infoprodutor, eu tenho que cobrar mais caro, eu posso cobrar mais caro. Não, você pode cobrar mais caro de quem você quiser, desde que você entregue aquele trabalho para a pessoa, tá tudo bem, entendeu? Então, valer a pena financeiramente é algo muito relativo que vale a pena você observar aí dentro da sua estrutura de negócio para ver se faz sentido. Agora, comenta aqui embaixo se você acha que vale a pena ser uma social media de infoprodutor ou não. E se você tiver tido alguma experiência com infoprodutor, comenta aqui embaixo também para que outras pessoas saibam como é trabalhar com infoprodutor. E não se esquece de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo.